Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta emocional e nesse vídeo aqui nós vamos conversar em como que a gente faz para confiar na vida, mesmo quando tudo está dando errado. O que que a gente precisa fazer para a gente conseguir ficar bem e desenvolver o músculo da confiança? É isso que eu quero falar com você. Quero trazer a ideia de que o sentimento de confiança é como se fosse um músculo que a gente pode exercitar, a gente pode fortalecer. E quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente fortalece, mais a gente colhe os benefícios de termos esse músculo desenvolvido. Então vamos entender como é que a gente faz isso, tá? E eu gosto de falar desse assunto com uma analogia. Vamos pensar na musculatura, por exemplo, do nosso abdômen. Se a gente quiser desenvolver a musculatura do nosso abdômen, a gente precisa fazer abdominal, certo? A gente precisa ter uma metodologia. Então, algumas vezes na semana, todos os dias da semana, cada um vai decidir, nós vamos precisar fazer esse abdominal. E o que é fazer o abdominal? Quando a gente vai fazer abdominal, a gente tem que colocar uma força contra o movimento natural da inércia. Então pensa assim, ó, se a gente ficar do jeito que a gente tá, se a gente ficar relaxado, com a nossa barriga relaxada, a gente fica tranquilo, sem esforço, né? E a nossa barriguinha fica aqui flacidinha. Quando a gente vai fazer um abdominal, a gente precisa fazer um movimento, às vezes até com algum peso, às vezes até levantando a perna, às vezes até mantendo, né, o corpo para cima. Mas a gente vai fazer um movimento, um esforço no sentido contrário daquilo que é a tendência natural do nosso corpo, a inércia, né? Então a gente vai forçar, tá? A gente vai forçar um movimento repetitivo para que aquele músculo, né, desenvolva as fibras dele e comece a fortalecer. E a gente vai fazer isso metodicamente. Com o tempo, né, esse músculo começa a ficar mais forte. Então eu coloco força de novo, e esse músculo ele vai ficando forte, certo? Eu tenho feito abdominais há mais ou menos 1 ano e meio, de 2 a 3 vezes por semana. E o que eu posso te dizer? Qual é o benefício que eu tenho colhido? Depois de 1 ano e meio fazendo abdominais, 2, 3 vezes por semana, o benefício que eu tenho colhido é não tenho tido mais dor nas costas quando eu vou lavar meu cachorro. Antes eu ia lavar o meu cachorro e na hora de abaixar eu não conseguia quase levantar, sabe? Ficava com uma dor na lombar, muito forte. Também muitas vezes que eu tinha que, tipo, lavar louça e eu ia lavar muita louça, se eu tivesse que ficar muito tempo lavando louça, a minha lombar doía muito. E apesar de, hoje em dia, depois de 1 ano e meio, ainda não ter o meu abdômen definido, sarado, eu já posso colher o benefício de não ter mais a dor na lombar na hora que eu vou lavar meu cachorro, na hora que eu vou lavar a louça, essa dor sumiu. Por que eu tô te falando isso? Porque quando a gente tem que exercitar o músculo da confiança, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um movimento contrário ao movimento que nós teríamos por inércia. Então vamos pensar assim, digamos que tudo está dando errado na nossa vida, né? Tudo, a maré está contra nós, os ventos não estão a favor e nós temos muitos motivos para ficarmos ansiosos, preocupados, nervosos. Nós estamos com muitos motivos para ficarmos com medo. Esse é um movimento natural, a inércia, aquilo que a vida está trazendo. Então, se eu não fizer nada, por inércia, eu vou ficar com medo, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar nervoso. Mas nós estamos aqui falando de exercitarmos o músculo da confiança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um movimento contrário a essa inércia emocional. Qual é o movimento contrário? Uma força contrária. Eu vou
confiar. Eu vou exercitar o sentimento da confiança, mesmo quando tudo me diz o contrário. Então, eu também preciso aqui de metodologia. 2 ou 3 vezes por semana, e até eu recomendo faça um pouquinho por dia, né? 10 minutos por dia. Você vai parar e você vai exercitar o sentimento de confiança, o sentimento de gratidão por tudo já estar resolvido, o sentimento de confiar na vida, de que tem uma inteligência maior te guiando, te ajudando, o sentimento de já ter tudo resolvido. Então, vamos lá. Tudo está dando errado, tudo te diz que você precisa se preocupar, você precisa ter medo, mas você vai parar um pouquinho do seu dia e exercitar o músculo da confiança. Você vai sentir, vai gerar o sentimento em você de confiar em Deus, confiar de que a vida, que é o melhor para você, confiar que existe uma inteligência maior orquestrando as coisas para que tudo aconteça a seu favor. Então você vai trazer esses sentimentos e pensamentos e vai exercitar esse sentimento, vai sentir, vai conhecer como é esse sentimento. E quanto mais eu exercito esse sentimento, mais eu ensino esse caminho neural para o meu cérebro. É assim que eu exercito o músculo da confiança. E aí, fazendo um paralelo com o meu exemplo lá do abdominal, é possível que daqui a 1 ano e meio você esteja colhendo os benefícios dessa prática? Eu te pergunto isso porque não é de um dia para o outro. Não é em uma semana que a gente consegue mudar estados interiores escuros, negativos. Não é de um dia para o outro que nós mudamos hábitos de sentimentos. Mas assim como o abdominal me trouxe um fruto muito poderoso depois de 1 ano e meio fazendo abdominal, 1 ano e meio, né? Depois constantemente praticando abdominal, hoje em dia eu tô colhendo o benefício de não ter mais dor na lombar. E por mais que isso não seja, nossa, um corpo definido, porque às vezes nós temos essa ideia, né? A gente quer o ideal, a gente quer o perfeito. Mas antes do ideal, antes do perfeito, existem muitos benefícios que valem muito a pena a gente investir para a gente colher. Talvez o benefício de não ter mais dor na lombar, inclusive para fazer abdominal, seja maior do que o benefício estético no meu caso. Então é isso que eu quero te convidar a pensar. Qual seria o benefício que você colheria se você exercitasse o seu músculo de confiar? Se todo dia você um pouquinho parasse e sentisse o sentimento de confiar na vida, confiar em Deus, conhecesse, plantasse esse sentimento. E se daqui a pouco você começasse a ter dentro de você essa confiança inabalável, uma positividade inabalável, uma conexão com a vida, uma conexão com Deus inabalável? Porque você exercitou esse músculo. Então, esse vídeo aqui tem o objetivo de dizer para você, é preciso exercitar. É preciso trabalhar, é preciso ir contra a maré de forma intencional, consciente. E quando você faz isso, você começa a moldar os seus sentimentos de acordo com aquilo que você quer. E você se fortalece emocionalmente. Você começa a criar uma positividade em você que o mundo não consegue mais arrancar de você. Então você começa a se tornar uma pessoa muito mais forte, muito mais segura, estável emocionalmente e uma pessoa que vai começar a influenciar a sua realidade. Porque aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vibra, cria a nossa realidade. Certo? Essa era uma das coisas que eu queria falar aqui nesse vídeo. E uma outra reflexão que eu quero trazer aqui, sobre os pensamentos e sentimentos da pessoa que está passando por dificuldades. Então, quando tudo está dando errado na nossa vida,
nós precisamos ter a consciência que seremos atacados por muitos pensamentos obscuros, tá? Então, consciência. Vamos parar e vamos falar, bom, tá, tô num momento difícil da minha vida. Com isso, serei atacada por pensamentos de medo, de preocupação. Isso é normal, assim funciona a nossa mente. A nossa mente, ela existe no modo de proteção, no modo de autossobrevivência. E quando ela percebe que existe um perigo iminente, ela começa a bombardear alarmes dizendo: olha, perigo, cuidado, você precisa fazer algo, porque senão você pode estar correndo risco de vida. Esse é um mecanismo automático da nossa vida, da nossa mente. Então a gente precisa estar consciente, porque a gente precisa fazer o seguinte: calma, mente, você é automática, mas eu não sou automático. Eu estou aqui presente na minha vida para resolver e mudar o rumo dessa situação. Então, serei atacada por pensamentos, mas eu sei que eu não sou meus pensamentos. Então, o que eu posso fazer? Uma das coisas, simplesmente me soltar desses pensamentos. Eu posso exercitar o hábito de me desgrudar desses pensamentos. Eu observo essa tragédia que a minha mente traz para mim e eu me solto. Esse é um outro hábito, um outro exercício que a gente precisa praticar. Eu me desgrudo dessa mente catastrófica nas horas difíceis, certo? Recomendo. Quanto mais eu faço isso, mais eu me conecto com alguma coisa mais profunda da vida, uma intuição que me guia, dizendo que qual é o caminho que eu devo seguir para solucionar o problema aparente, certo? A outra coisa, precisamos lidar com as emoções que os problemas nos trazem. Quando a gente tem um problema que já se configurou na nossa vida, já está estabelecido, as emoções, elas são naturais, né? O medo, a preocupação, a angústia, uma sensação de estar perdido, muitas vezes, de estar sozinho. Esses sentimentos, eles são naturais. E a gente precisa saber que, outra coisa, esses sentimentos vão dar origem também a pensamentos de preocupação. Então eu preciso aprender a acolher esses sentimentos, eu preciso saber sentir esses sentimentos, eu preciso saber permitir que eles possam existir e possam ser dissolvidos. Eu preciso saber elaborar e eliminar, soltar, dissolver essas emoções do meu campo emocional. E para isso eu convido você, aprenda a fazer isso. Hoje em dia existem técnicas como a TRG, técnicas como a EFT, que são técnicas que vão te fazer entrar em contato com as suas emoções e liberar essas emoções. E quando a gente consegue liberar essas emoções, é muito interessante, porque o peso energético dessas emoções sai do nosso campo. E os pensamentos que sustentavam essas dores somem. Então a gente tem agora um espaço vazio, um espaço em branco, onde começam a surgir insights de novos caminhos, novas possibilidades, novas soluções. Então, muito importante, aprenda a lidar com a dor que o problema te traz, para que você não fique refém e vítima dessa dor. Aprenda a fazer o trabalho correto, aprenda a permitir que essas emoções existam. Aprenda a validar cada uma dessas emoções e depois a dissolver cada uma dessas emoções. Recomendo para você e convido você. Eu tenho atendimentos online de EFT, TRG. Tem informações aqui na descrição. Esse é um trabalho extremamente poderoso que faz com que a gente aproveite a oportunidade que um problema nos traz para a gente dar um salto na nossa vida, uma transformação interior, e a gente, além da gente conseguir mudar a situação exterior, a gente consegue amadurecer profundamente, certo? Então, que esse vídeo seja para você
um momento que você vai escolher daqui para frente exercitar o sentimento da confiança, exercitar, muscular a sua confiança todos os dias, sentindo um pouquinho de confiança mesmo quando todas as evidências te dizem o contrário. Que esse vídeo também seja um convite para que você olhe para toda a negatividade que surge quando junto surge um problema e que você possa acolher essa negatividade e aprender a tirar as dores dessa negatividade de dentro de você, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.